Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje, a mais um encontrozinho aqui do Espiritismo.net. Então, gente, antes da gente começar o nosso tema de hoje, vamos fazer uma oração. Bora lá! Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, que assim seja. Então, pessoal, hoje o nosso tema é sobre o jovem espírita e o consumo consciente. Então, antes da gente conversar, sobre esse tema, eu vou passar um videozinho bem legal que fala sobre o nosso tema de hoje. Então, bora lá! Genoma Filminhos apresenta Consumo Consciente. Você sabe como consumir com consciência? Consumir de maneira consciente é o mesmo que consumir com responsabilidade, gastar menos e ter somente o que se precisa. E como podemos fazer isso? Fechar a torneira ao escovar os dentes, desligar o chuveiro ao se ensaboar, desligar a luz do quarto quando sair ou a televisão quando não estiver assistindo. Comprar somente o que precisa, na quantidade certa, como os alimentos, produtos de limpeza, brinquedos e usar embalagens recicláveis. O que não for usar, não se precisa ter. Se liga nas dicas da Gabi e veja o que devemos economizar. Economize água. Desligue a torneira. Quando for tomar banho, desligue o chuveiro ao ensaboar. Ao sair, apague a luz. Ao lavar as calçadas e carros, usem o balde. Gaste à vontade. Elogios, gentileza, amor, carinho, respeito, solidariedade e tudo que faz bem. O mundo precisa de ajuda. O futuro do planeta depende de todos nós. Faça a sua parte. Então, pessoal, esse foi o videozinho. Então, como foi falado ali, nós precisamos cuidar do nosso planeta, Porque ele é nossa casa, então a gente tem que cuidar dele, E aí, ali no finalzinho, ele foi falando, o que a gente precisa economizar, Tá, os passo a passos. E o que não, precisamos economizar, que são os elogios, o amor, o carinho, A solidariedade. E nós também já aprendemos com a doutrina espírita que cada um é responsável pelos nossos atos. E também, já aprendemos com Jesus que é a cada um conforme as suas obras. Que significa o quê? Que cada um é responsável pelo aquilo que fizer, E também já aprendemos também com a doutrina espírita que estamos passando por um período de transição. Passando de um mundo de provas e expiações para de regeneração. E no mundo de provas e expiações, que é nesse que estamos vivendo, o mal ele se sobrepõe ao bem. Então tem mais pessoas materialistas, pessoas que não respeitam a natureza, não respeitam os animais. As pessoas não se respeitam umas às outras. E nesse mundo de regeneração que a gente vai entrar, a gente vai ter mais consciência disso, da nossa responsabilidade com a gente mesmo, com o próximo, com a natureza, com os animais. Então nós temos que mudar nossas atitudes. E esse consumo consciente é isso, a mudança de pensamento, a mudança de postura em relação a todo esse contexto, para a gente poder entrar nesse mundo de regeneração, que vai ser diferente desse, provas e expiações, que é nesse que estamos vivendo.
E também a nossa relação com Deus, porque hoje em dia somos muito materialistas e às vezes nem lembramos de Deus, pensando em outras coisas, né? Fazendo, agora eu tenho que fazer tal coisa e tal, agora... E aí a gente acaba esquecendo, né, o que importa realmente. E nesse mundo de regeneração, o bem vai se sobrepor ao mal. Não é que não vai mais existir, né? O mal. Ainda vai existir coisas erradas, porque nós ainda não somos espíritos perfeitos, a gente ainda está buscando se melhorar, mas o bem vai se sobrepor. Então significa que o bem, né, o amor vai, né, digamos, vencer esse mal que existe. E também devemos cuidar do nosso planeta pelo simples fato que Deus e Jesus criaram esse mundo para nós evoluirmos, para nós aprendermos. Então, se a gente não respeitar a natureza, não cuidar dela, a gente também está sendo ingrato com eles. E também, se agredirmos a natureza, estamos também nos agredindo. Por quê? Porque nós fazemos parte dela. E precisamos dela porque por exemplo, se cortarmos todas as árvores, ficaremos sem o oxigênio, que nos mantém vivo, né? Que a gente precisa respirar para viver. E também os alimentos, as frutas, os legumes, né? Para a gente não passar fome, porque as frutas, os legumes também criam outras alternativas de comidas para nós comermos. O sol que nos dá energia, né? Que a gente também precisa do calor. A chuva que molha as plantinhas para nos dar o alimento, também para refrescar, né? Que quando bate a chuva, normalmente, né, deixa o ambiente mais fresquinho. Então precisamos da natureza para viver. E também como os animais, não bater neles, né, não maltratar, porque é um serzinho que sente dor que nem nós. A gente não gosta, né, de sentir dor. E que nem a carne que comemos, ela precisa, né, a gente precisa matar os bichinhos de uma maneira tão violenta. E vocês sabiam que a carne que comemos, ela tem cheiro de floresta queimada? Pois é, né? Claro que sabemos que a carne, por enquanto, ela ainda é necessária para vivermos. Mas não podemos esquecer que não é qualquer carne. Consumir consciente. Não é não consumir, porque é impossível. A gente precisa consumir, né, para poder viver. Mas é consumir menos. O que é esse consumir menos? É o necessário, é o ideal para a gente viver. Nem menos e nem mais. E também consumir diferente. O que é esse consumir diferente? É consumir solidariamente, buscando impactos positivos do consumo para o bem-estar da sociedade e do meio ambiente. A gente pensar antes de ter uma atitude, será que essa atitude que eu vou fazer vai prejudicar as pessoas com quem eu convivo, vai prejudicar o meu planeta, né, a minha casa? Então é essa postura que a gente tem que ter. E agora, lá no Livro dos Espíritos, tem algumas questõezinhas que tem como a gente citar nesse tema de hoje. Que é no livro terceiro, né, que o Livro dos Espíritos ele é dividido em partes. Lá no capítulo 5, Lei de Conservação Necessária e Supérfluo. É a questão 715, questão 716, e no livro 4, no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, questão 930. Então, vamos lá começar. Então, a primeira questão, que é 715, é assim. O Allan Kardec nos pergunta para os espíritos: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E os espíritos nos respondem: o sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Então, aqui ele está dizendo que as pessoas, né, aqueles que têm o contato com Deus, que são aquelas que estão sempre orando, elas, né, estão sempre em bons pensamentos, né, sempre não deixando a sua vibração cair, elas têm as intuições, então elas aprendem pelo amor, elas têm as intuições dos bons espíritos, né, aquelas ideias que vêm na nossa cabeça, né. E tem outras pessoas que aprendem pelos erros cometidos, né? E a doutrina dos espíritos, ela vem através dos seus inúmeros conceitos, para nós reconhecermos o valor dela, a sua importância e nesse esforço que nós temos para ser
para acertar, a intuição vem pra gente, indicando pelos sentimentos o que devemos fazer ou deixar de fazer, né? Pelos sentimentos e pelos pensamentos também, né? E todo exagero traz sofrimentos. É que nem o conhece a ti mesmo. É o melhor para nós sabermos usar os bens da vida, vivendo em paz com nós mesmos. O supérfluo é o grande desastre de todas as sociedades do mundo atual. Porque a gente quer... Quando a gente tem uma coisa, a gente quer mais outra. E agora eu quero ter isso. A gente nunca para, entendeu? Então a gente fica só ali focado. E também porque o mundo ele se encontra, né, num desequilíbrio em todas as áreas do mundo. E o fator principal é o quê? É o supérfluo, é o querer mais. E muitos sentem prazer nesse desperdício, né? Enquanto outros passam necessidades, né, daquilo que alguns deixam de usar, mas que retêm por vaidade e usura. Isso se chama egoísmo e orgulho, essa dupla responsável pela miséria em todas as nações conhecidas. Olha, o egoísmo e o orgulho é a causa principal do nosso sofrimento. Porque a gente deixando de ser orgulhoso e egoísta, a gente já consegue ter a paciência, porque tudo interliga, tudo ligado. Então, se a gente acabar com o orgulho e o egoísmo, a gente já tá fichinha. Agora, a 716, que é assim: a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Os espíritos nos respondem sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Então aqui, né, diante da organização que Deus, né, deu a gente, pelos canais da natureza, ele deu os limites do que nós precisaríamos para viver. E a gente, né, não satisfeito, incentivamos os hábitos que se tornaram vícios. Nós nos perdemos nos labirintos do erro, digamos assim, né? Procuramos a satisfação de certos apetites grosseiros. Um exemplo é o aparelho digestivo. Um exemplo dele é a capacidade dela na absorção dos alimentos. Porém, nós procuramos outros ingredientes para ativar mais a fome, onde estimulamos o desequilíbrio comendo o dobro ou mais do que precisamos para viver. Aí a gente passa a viver para comer e não a comer para viver. E aí, né, onde vai a gula, né? Porque o abuso, né, da delicadeza orgânica, pela qual a gente depois vai pagar caro pelo supérfluo que movimentamos dentro de nós. Porque se a gente come muito, a gente tá, né, desgastando o nosso corpo, porque a gente, que nem eu disse, a gente tem que, né, porque a gente passa a viver para comer e não a comer para viver, né? Então a gente tem que ter, que nem ali, a gente tem que comer o ideal, né, pra gente não passar fome, né, porque a gente acaba comendo, né, por gula. Ai, tá tão bom essa comida, peraí que eu vou comer só mais um pouquinho. Aí a gente beliscando, a gente pode causar uma doença como uma diabetes, né, algum problema no estômago quando a gente tenta comer mais, né, porque as doenças são as respostas para a ignorância quando se usam mal os bens da vida. Porque quando a gente fica doente é porque a gente fez alguma coisa errada. Nem pegar uma gripe. Provavelmente uma gripe ou um resfriado, né? Provavelmente a gente começou aquela chuva de garoa. A gente ficar ali, a gente sabe que a gente pode, né? Pegar um resfriadozinho. Não uma gripe, mas um resfriado. É ruim, né? Que às vezes a gente fica com o nariz, né? Meio irritado, a gente não consegue respirar muito bem. É meio chato, né? E agora, para a questão 930. Allan Kardec nos pergunta: é evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais se deixam dominar, o homem sempre encontraria um trabalho qualquer que o pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os põem de lado, não as que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes de sua vontade? Eles nos respondem, os espíritos: numa sociedade organizada segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social
previdente e sábia, o homem não pode sofrer necessidades, a não ser por sua culpa. Mas as próprias culpas do homem são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social, fundada na justiça e na solidariedade, e com isso ele mesmo será melhor. Então, um exemplo que me veio aqui agora foram os discípulos de Jesus. Eles não tinham muito, porém nada faltava para eles. Eles tinham o essencial e todos, eram abastecidos, vamos dizer assim, daquilo que precisavam. Eles viviam a verdadeira fraternidade, onde todos trabalhavam para ser úteis aos que precisavam. Os enfermos, presos que falava naquela época, eles recebiam igualmente, tanto quanto os que trabalhavam, enquanto ninguém passaria fome se todos ganhassem igualmente. Mas como há esse desequilíbrio da nossa parte, esse desequilíbrio, a nossa parte é ajudar aqueles que não têm, que estão nas ruas passando fome, frio, e também fazendo a nossa parte de cuidar do planeta. Depois levar esse conhecimento lá fora, para que as pessoas que não se atentaram disso, de cuidar do nosso planeta, começar a ajudar a cuidar, da nossa casa, que é o planeta Terra. E a doutrina, que vai dominar o mundo é de Jesus, onde o amor e a caridade, elas se expressam como uma presença de Deus. A sociedade, ela deve se organizar segundo a lei de Deus, para que nosso planeta ele vigore a paz e nada falte para ninguém. E lá no livro agora, Evangelho segundo o Espiritismo, tem um itemzinho, que é o item 17, que fala um pouquinho sobre esse mundo de regeneração, que é Mundos Regeneradores, lá o título, de Santo Agostinho. Eu vou ler só um pedacinho para a gente ver como é que é. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam-se a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Então, como eu falei bem antes, lá no início, a gente precisa mudar, esse nosso pensamento. A gente tem que deixar de ser orgulhoso, de ter inveja, ou bater alguma coisa assim que a gente viu ruim, bater aquele ódio, porque senão a gente não vai conseguir entrar nesse mundo de regeneração. Porque a gente entrando nele, a gente, vai ficar ali por um tempo e depois a gente vai, fazer para uma outra direção que é para os mundos felizes, que nele disse aqui que é uma transição, dos mundos de provas e expiações para os felizes. E nesse mundo de regeneração, a gente vai ter que mudar essa nossa postura para a gente poder entrar nele. E aí é onde também entra esse consumo consciente, porque a gente tem que respeitar, a gente tem que cuidar do planeta que a gente vive. É igual com a gente receber vamos supor que alguém dá pra gente a nossa casa. A nossa casa realmente onde a gente vive, que a gente tem lá o nosso quarto, tem cozinha, sala. Vamos supor, a gente recebe ela toda bonitinha. Aí a gente chega lá, a gente come, vamos supor, fazer um miojo, que é mais prático, come chocolate, essas coisas, e fica mexendo só no celular, fica mexendo no Instagram, no TikTok, E aí a gente não varre a casa, não passa um pano de chão, não lava a louça, não tira o lixo. Não ia ficar horrível? Porque a tinta da nossa casa, a gente desgasta, Tem que uma hora ou outra a gente pintar, já pensou? Se a gente ficar só nessa função, a gente acorda lá meio-dia, 11 horas da manhã,
come nosso miojinho, come o chocolate, depois vai mexer no Instagram, depois no TikTok, depois a gente passeia, deixa a casa toda suja e ainda isso cria uma energia ruim, né, dentro da casa. A gente não vai estar cuidando da nossa casa, né? Vai ser um ambiente ali pesado, porque vai ser sujo, a gente, né, não vai cuidar. A gente, né, não vai ser legal. E a mesma coisa com o nosso mundo. A gente não pode deixar que isso aconteça, porque daí cria energias negativas. E aí como é que a gente, né, vai evoluir com energias negativas? A gente precisa limpar a nossa casa até pra gente nos sentir mais confortável. A gente não se sente mais em paz, assim, quando tá tudo bonitinho, organizadinho, né, mais bonitinho. Então, é uma coisa com o planeta. A gente não pode jogar lixo no chão, nos bueiros, que daí, se a gente jogar lixo no chão, quando bater, tipo, muita chuva, vai entupir o bueiro e aí onde causa essas enchentes. E é ruim, né? Muito ruim quando causa essas enchentes. Então, por isso que a gente tem que cuidar do nosso planeta. E nesse mundo de regenerações, isso é só um exemplo, mas tem várias outras coisas de como cuidar do planeta, né? Pra gente viver em paz. Então, nesse exato momento que estamos vivendo agora, é a nossa mudança de hábito. A gente precisa ser mais pacientes, a gente, né, tem que praticar a caridade. Ah, mas estamos na pandemia, não podemos sair. A caridade, ela não é só ajudar aquela pessoa que está lá na rua. A caridade também tem caridade moral, né? Também tem a caridade de indulgência, que até um dia caiu no evangelho lá que eu estava fazendo com meus pais, caridade e indulgência, que é o que? A gente, né, olhar para os defeitos, não olhar para os defeitos dos outros. Claro que a gente às vezes vê lá na televisão, mas tipo, só ver, não julgar, nossa, a pessoa ali tá toda errada, a pessoa não saiu ali com máscara, que às vezes aparece na televisão, né, não julgar, porque nós também erramos, então, né, e são esses tipos de caridade. Então, é agora, nesse exato momento, que a gente tem que mudar as nossas atitudes, é um momento de mudanças. Então é isso, essa partezinha do evangelho. E ele tá aqui explicando, né, que ele é bem claro, né, aqui com as palavras, o que é, né, um mundo de regeneração. Então, pessoal, a nossa aulinha de hoje chegou no final. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês mais um ensinamento, né, e que nós possamos, né, colocar isso em prática, né, esse consumo consciente. Então, para encerrar, vamos fazer uma oração para a gente, né, encerrar e irmos. Então, vamos lá. Então, continuando com os pensamentos elevados, vamos terminar esse estudo da noite de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Então, pessoal, foi isso. Um grande beijo para todo mundo e até o próximo domingo que vem. Tchau!